Sabe-se pouco sobre as coisas secretas que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, mais conhecido como CIA, já fez. Um desses eventos secretos é um projeto chamado MK Ultra, que fazia experiências com drogas psicoativas e técnicas para controlar a mente e obter informações das pessoas. Mas, afinal, esse projeto é real? Eu sou o Benjamin. Seja bem-vindo ao nosso canal Fatos Desconhecidos e o nosso programa E aí? É real? As teorias da conspiração são misteriosas e nos dão a sensação de que algo muito misterioso e secreto pode estar acontecendo. Isso tira a nossa vida do acaso e nos faz pensar que tudo o que acontece ao nosso redor foi programado por alguém. Bom, a maioria dessas teorias realmente são só teorias. Mas e quando as conspirações são verdadeiras e ninguém acredita? No ano passado mesmo, a Fatos Desconhecidos, ela postou um vídeo, escreveu uma matéria também sobre alguns fatos do projeto MK Ultra. Você já leu essa matéria aqui no nosso site? Aqui, ó. Tá muito aqui. E hoje, como de praxe, eu estou aqui para trazer a verdade sobre esse projeto para vocês. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos entender a teoria do projeto MK Ultra. Bom, no auge da Guerra Fria, entre os anos 1950 e 60, os Estados Unidos estavam com medo de que os soviéticos, chineses e norte-coreanos estivessem fazendo lavagem cerebral em prisioneiros de guerra dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Em tempos de guerra, tudo é possível. Então, é bem provável que essas suspeitas estivessem certas. Alan Dulles, que na época era o diretor da CIA, aprovou o projeto MK Ultra em 1953, em resposta à lavagem cerebral que estavam fazendo nos americanos. O que os teóricos dizem que esse projeto tinha como objetivo criar e desenvolver técnicas para serem usadas contra os soviéticos. Gente, essas técnicas se baseavam em controlar o comportamento dos prisioneiros usando drogas e outros manipuladores psicológicos. Esse projeto, MK Ultra, fez 150 experimentos usando drogas psicodélicas, paralisia, terapia e eletrochoque em pessoas. O problema é que nem sempre as pessoas que participavam do experimento sabiam o que estavam fazendo. Muitas delas não tinham a menor ideia de onde estavam e no que tinham se metido. Imagine, uma pessoa usando drogas alucinógenas sem saber. O que será que passava na cabeça dela? Os experimentos, sempre realizados secretamente, eram feitos em prisões, hospitais e universidades dos Estados Unidos e do Canadá também. É certo que os experimentos foram feitos entre 1953 e 1964, mas os teóricos não sabem exatamente quantas pessoas estiveram envolvidas nos testes, pois a CIA destruiu muitos desses documentos quando o programa foi suspenso em 1973. Mas vem cá. Quais drogas e como é que esses caras as usavam para fazer lavagem cerebral nas pessoas? As várias teorias dizem que a CIA, com a ajuda do especialista em química Sidney Gottlieb, usava o LSD nas vítimas. Uau! Gottlieb achava que era possível usar as propriedades do LSD que alteram a mente para fazer lavagem cerebral e tortura psicológica. Mas o engraçado é que 80 instituições de pesquisa estavam envolvidas, incluindo 185 pesquisadores. Mas muitos não tinham ideia de que estavam fazendo trabalhos para a CIA. Com o passar do tempo, a CIA financiou estudos nessas instituições, como na Columbia University da Universidade de Stanford, e em outras faculdades. Além do LSD, o projeto usou êxtase, mescalina, heroína, barbitúricos, metanfetamina e cogumelos. Nossa,
Depois de muitos testes e experimentos, o projeto concluiu que as drogas eram imprevisíveis demais para serem usadas para aquele objetivo. Uma das coisas mais impressionantes era a maneira como a CIA arranjava algumas das cobaias. A Operação Midnight Climax era um projeto do MKUltra, onde prostitutas, a serviço do governo americano, seduziam homens e os levavam para os locais onde a CIA fazia os experimentos. Esses homens eram drogados com LSD e seus comportamentos eram observados pelos especialistas. Nos quartos das prostitutas, tinham câmeras que gravavam cada movimento desses homens. Mas, será que essa história é real? Será que os criadores dessas teorias não estavam, digamos assim, viajando demais? Até porque envolver prostitutas com um projeto da CIA não parece coisa de quem bate bem na cabeça, né? Bom, resumindo, meus caros, a teoria da conspiração diz que esse projeto drogava as pessoas de maneira involuntária para fazer lavagem cerebral e tentar controlar as mentes delas. Agora, vamos aos fatos para tentarmos chegar a uma conclusão sobre essa teoria. Para começar, vamos falar sobre as investigações do projeto. No ano de 1973, o diretor da CIA, que nessa época era Richard Helms, mandou destruir todos os documentos da CIA relacionados ao projeto MKUltra. As coisas não aconteceram como planejado e cerca de 20.000 páginas relacionadas ao experimento foram arquivadas de maneira errada. Entre 1976 e 77, o Senado dos Estados Unidos iniciou as investigações e até realizou uma audiência. O relatório dessa audiência dizia que o projeto visava desenvolver uma capacidade no uso secreto de materiais biológicos e químicos. Além disso, ainda segundo o relatório, os parâmetros para o projeto original foram projetados para os Estados Unidos se defenderem dos inimigos, que no caso eram os chineses e soviéticos. O relatório logo ficou aberto para interpretação e em poucos anos, coisas como hipnose, intoxicação por álcool, proteção contra a lavagem cerebral durante interrogatório, perda de memória, anemia aguda, indução de choque e outras coisas estavam sendo investigadas. Também é possível encontrar no relatório o fato de que alguns testes inconscientes ocorreram em psicopatas sexuais criminosos, sendo que 12 hospitais foram pagos para realizar experimento em pessoas que estavam com câncer terminal. Ainda surgiram alguns boatos na época que crianças tinham participado do experimento, mas o assunto não foi tratado na audiência. Depois de examinar o caso todo e a papelada relacionada ao projeto, as autoridades emitiram ordens proibindo qualquer experiência futura envolvendo humanos, principalmente sem o consentimento das agências governamentais. Mas além do resultado dessa audiência, caros amigos, existem relatos de pessoas que sobreviveram às experiências e nada melhor do que testemunhas para confirmar uma teoria. A primeira testemunha que eu resolvi trazer para vocês se chama Robert Hunter, um cara que fazia parte da banda Grateful Dead e que fez muito sucesso nos anos 1960. Ele participou dos experimentos do MKUltra, embora não tivesse ideia do que estava acontecendo. Hunter disse que não entendia por que algumas pessoas estavam pagando para usar drogas psicodélicas. O músico disse que as pessoas queriam verificar se ele era hipnotizável quando estava sob os efeitos da droga. Ele também já declarou que essas drogas ainda estavam entrando no mercado e que nunca tinha visto algo antes. Por causa dos testes da CIA, Hunter foi o primeiro do seu círculo social a tomar LSD. Ken Kesey foi uma das primeiras pessoas expostas ao LSD e outras drogas psicodélicas como parte do projeto MKUltra. Enquanto ele ainda era estudante de pós-graduação da Universidade de Stanford, mesmo com a insistência de um amigo, Kesey não acreditava que o projeto fosse patrocinado pela CIA, até porque isso parecia apenas uma teoria da conspiração. Mas, décadas mais tarde, Kesey descobriu a verdadeira intenção do experimento.
Ele conta que, durante os testes, ele conseguiu um emprego na instalação do projeto e percebeu que ser funcionário do local dava acesso a vários tipos de drogas experimentais. Ele afirma que o LSD da CIA, usado na época, foi durante muito tempo o melhor que ele tinha conseguido. E para finalizar, a terceira e última testemunha que eu vou apresentar para vocês e que se chama Whitney Bulger. Bulger era um criminoso que foi preso em 2011, mas que décadas antes tinha participado das experiências da CIA com o LSD, enquanto ainda estava preso em Atlanta. O trato era ele participar dos testes e, em troca, sua pena seria reduzida. Bom, durante 18 meses, Bulger e outros detentos foram submetidos a testes com drogas. Ele registrou tudo em um caderno que tinha na prisão, descrevendo como experiências horríveis de LSD, seguidas de pensamentos de suicídio e depressão profunda. Bulger ficou realmente afetado com os testes, tanto que fez uma comparação entre o programa e Joseph Mengele, um médico nazista responsável por fazer terríveis experimentos em humanos nos campos de concentração. Ele conta que não pôde pedir ajuda ou mesmo revelar sobre suas alucinações visuais e auditivas, pois tinha medo que poderia assumir um compromisso com o programa. Em um trecho das anotações em seu caderno, Bulger fez uma reflexão sobre a ironia que estava acontecendo com ele, dizendo o seguinte: eu estava na prisão por cometer um crime e sinto que eles cometeram um crime ainda pior comigo. Bulger ficou tão enfurecido com tudo isso que até pensou em encontrar Dr. Carl Pfeiffer, um farmacologista que supervisionou o programa, para matá-lo. Com tudo isso que citei entre testemunhas, fatos e até uma audiência na justiça americana, o veredito é de que, sim, o projeto MKUltra, meu caro Jack, não era apenas uma teoria da conspiração fantasiosa. Tudo bem que não existem evidências concretas ou aprovação científica, mas tanto as autoridades americanas quanto as testemunhas afirmam que o projeto realmente aconteceu. Então, meus caros amigos, é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, Jack.